momento onde o mundo não consegue encontrar a paz e vive em desespero. Acabam se perguntando: onde encontrar a felicidade e a paz? É necessário que você aprenda a lidar com as situações do cotidiano com calma e equilíbrio, e não se deixe afetar pela conturbação do mundo. Pensando nisso, o pastor Fábio traz para você uma reflexão de paz para te motivar a ser uma pessoa mais feliz. Obrigado, meu Deus, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, que estão aqui nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha proteger todos os nossos familiares, aqueles que não estão aqui com a gente nessa noite, que ficaram em casa, aqueles que precisam ainda, meu Deus, de libertação, daqueles que precisam ainda que a venda dos seus olhos caiam por terra, para que eles possam enxergar o teu reino, que eles possam estar focados, meu Deus, em ti. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, olha para a nossa família. Foi o Senhor que nos uniu, o Senhor nos juntou com amor, com carinho. Por isso, nesta hora, nós pedimos: afasta da nossa família todos os sentimentos e todas as atitudes que não são da tua vontade, e que nada nos separe uns dos outros. Não, que a sinceridade, que a verdade, que o amor nos una e nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Senhor, ajuda-nos a perdoar e a servir uns aos outros em amor, para que cada um de nós, meu Deus, possamos fazer a nossa parte, para que, como família, alcancemos a prosperidade em todas as coisas, seja na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, seja na nossa vida financeira, e que nunca nos falte saúde, para que nada nesta vida nos separe. Nós oramos também, meu Deus, por aqueles que neste momento estão passando por crises, por opressões. Revele a eles o teu amor, a tua salvação. Que o teu Espírito Santo nessa noite, meu Deus, revele a cada um que está aqui nessa noite a tua palavra, e que a tua palavra possa servir para nós de orientação, para nos guiar, para nos conduzir. Revela-nos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, você que trouxe, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Doutor Lucas. Lucas capítulo 2. O médico, esse médico se converteu através do apóstolo Paulo. Deram uma surra em Paulo, quase mataram, levaram ele para fora dos portões da cidade, quase morto. E aí contrataram um médico para cuidar dele. E esse médico, enquanto cuidou de Paulo, que estava praticamente em coma, vendo as pessoas visitando, contando os testemunhos que alcançaram através da vida de Paulo, esse médico vai amolecendo o coração, mas é em Troade que ele se converte, que ele vê o Eutico que cai da janela, morre, Paulo ressuscita aquele homem, e aí aquele médico então cai aos pés do Senhor Jesus e se transforma no grande apóstolo Lucas. Que bênção, hein? Glória a Deus. E no capítulo 2, a partir do versículo 25, ele diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo, diga comigo, e o Espírito Santo estava sobre ele. Oh, glória a Deus. E revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, ou seja, a circuncisão, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, e admirados do que se dizia. A palavra de Deus, ela é sensacional. A Bíblia Sagrada, ela é uma orientação para a nossa vida em todas as áreas. Tudo que você precisar, tudo que lhe faltar conhecimento, dentro da Bíblia você vai encontrar a resposta para todas as coisas. É por isso que o diabo, ele, entenda isso, coloque isso, porque o que está acontecendo nesse exato momento se chama batalha espiritual, para que a palavra seja roubada da nossa vida, através de um movimento do lado, através de um barulho na rua, através de um telefone que toca, um pensamento que vem na sua mente para tentar desviar você da palavra, porque o diabo, ele não quer roubar o seu carro, a sua casa, nada disso, porque isso aí Deus te dá de novo. O que ele quer roubar é aquilo que muda a nossa vida, ou seja, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a nossa vida, por isso ele investe pesado para roubar de nós essa palavra, porque a Bíblia, ela é tão extraordinária que ela é fornecedora de códigos. A Bíblia, ela fornece para nós éticas relacionado à moral, relacionado à salvação. A Bíblia, ela é tão extraordinária que dentro das cadeias ela é estimulada para que os presos leem a Bíblia, porque lá dentro do presídio, aquele homem que era outrora um bandido, uma pessoa da pesada, mas ao ter um encontro com este livro, o Espírito Santo muda a vida daquela pessoa. Então ela é um livro tão poderoso que dentro dos presídios a Bíblia é estimulada para que eles leem a Bíblia, porque ela muda mais do que qualquer sistema prisional, ela muda mais do que qualquer palavra de um psicólogo, ela muda mais do que a palavra, do que qualquer pessoa. A Bíblia é vida, e ela transforma e renova a nossa vida. Uma outra coisa interessante também sobre a Bíblia é que ela é um livro de promessas. E essas promessas de Deus, elas estão divididas em 3 grupos. Primeiro grupo são as profecias já cumpridas. Aquelas profecias que já aconteceram, estão aqui dentro da Bíblia. O segundo grupo, que a Bíblia é dividida, de promessas que estão se cumprindo no exato momento, no presente, e também daquelas que ainda se cumprirão, daquelas que estão no futuro, mas que ainda vai se cumprir. São esses 3 grupos que dividem a Bíblia, a palavra de Deus, a orientação para nós. E uma outra coisa interessante sobre a Bíblia, que ela faz promessas também para
pessoas importantes. Dentro da Bíblia nós encontramos promessas e profecias sendo designadas a pessoas importantíssimas, mas também para pessoas anônimas, pessoas que a gente não conhece, que aparecem rapidamente na Bíblia e some. E a Bíblia também, ela traz promessas e profecias para nações inteiras, às vezes, povos. A Bíblia traz promessas para povos que existiram e que não existem mais. A Bíblia traz promessa para povos que nem existiam na época dela, como por exemplo o Brasil, que nem existia naquela época, mas a Bíblia já trazia promessas importantes, futuras, para aquilo que nós vivemos hoje. É um livro vivo. Jesus disse que aqui dentro tem palavras de vida eterna, palavras de salvação, mas de todas as promessas, de todas as profecias bíblicas que existem dentro desse livro, todas as promessas giram em torno de uma única promessa, de uma única profecia. Todas as profecias bíblicas giram em torno de apenas uma delas. E essa profecia, ela foi profetizada, não foi por nenhum profeta, nem por profetas maiores, por profetas menores, mas ela foi profetizada pelo próprio Deus. E a profecia mais importante da Bíblia, que foi profetizada pelo próprio Deus, ela não foi profetizada para profeta, ela não foi profetizada para um homem justo, reto, íntegro. A profecia mais importante da Bíblia foi profetizada de Deus para Satanás, para o diabo. Deus disse lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a profecia mais importante, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Essa é a profecia mais importante. Tudo gira em torno do nascimento do Messias. Deus disse que nasceria um que teria poder de esmagar a cabeça do diabo, de derrotar, de frustrar todos os planos, todos os objetivos dele. A profecia de Deus, ela tem o poder de reverter toda a situação. Aleluia, glória a Deus. Toda a situação pode ser revertida pelo poder da palavra de Deus. Ele diz assim: eu vou levantar da semente da mulher um que esmagará, que vai pisar, que vai ferir a sua cabeça, que vai te derrotar, que vai fazer você frustrado, derrotado. Mas todos nós sabemos que mulher não tem sementes, que a semente vem do homem, que a semente não vem da mulher. Mas Deus garantiu que isso aconteceria. Deus garantiu que mesmo a mulher sem semente, viria um que esmagaria. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não precisa de condições físicas, Deus não precisa de ninguém para fazer o que Ele quiser. Aleluia. Deus não precisa de nada para fazer aquilo que Ele fala. Glória a Deus. E aquele que crê, aquele que recebe essa palavra, acaba sendo fecundo das promessas de Deus. Deus está gerando nessa noite uma semente de promessa na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E olha que coisa interessante, Jesus é o único homem que entra no mundo por uma porta diferente do que todos os outros homens. Todos os outros homens tiveram que entrar no mundo por uma porta da semente que fecunda a mulher. Mas Jesus não entra pela porta natural. Jesus é colocado pelo Espírito Santo. Ele entra por uma porta espiritual
dentro da mulher. Agora, uma outra coisa interessante, que Jesus também sai deste mundo, não é por uma porta natural, porque o homem entra no mundo e sai desse mundo por uma porta chamada morte, mas Jesus sai desse mundo por uma porta diferente. A Bíblia diz que foi ele que venceu a morte, nem a morte, nem a porta da sepultura pôde conter ele. Ele entra no mundo por uma porta diferente do que todos os homens e sai desse mundo por uma porta diferente, a porta da ressurreição, da vida eterna. E sobre ele está o poder. Ele recebe então o poder, ele recebe a autoridade. E a maior promessa de Deus para qualquer ser humano é a promessa da vinda de um Salvador, de um Messias, daquele que traria salvação para a humanidade. Essa é a maior promessa de Deus. Agora, uma coisa mais interessante, que quando Deus decide cumprir isso, olha só, Deus promete a maior profecia da Bíblia. Guarda isso, entra comigo na história para você entender o que Deus está dizendo ao seu coração hoje. A maior profecia bíblica era a vinda do Messias, a vinda de um Salvador. E quando Deus decide cumprir isso, ele decide que vai entregar esta vitória na mão de alguém que nunca escreveu um livro, nem muito menos um versículo bíblico, uma pessoa que nunca profetizou nada. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver que todos os profetas falaram, profetizaram o nascimento de Jesus. Todos os profetas, profetas menores, profetas maiores, o certo, quem teria que ver essa promessa se cumprir seria o profeta Isaías, um dos maiores profetas messiânicos da história, tanto que é chamado de o profeta messiânico. Mas Jesus não, ele escolhe um para cumprir esta promessa, que nunca escreveu um livro, nunca escreveu um capítulo, nem mesmo um versículo. É por isso que Jesus, ele chama de João Batista o maior profeta de todos os profetas. João Batista é considerado o maior de todos. Nunca escreveu um livro, nunca escreveu um versículo, mas porque João profetizou a vinda do Messias e viu a profecia se cumprir. De todos os outros profetas, é o único que viu a profecia se cumprir. Ele dizia assim, ele estava pregando e dizia assim: olha, o Messias virá, eu estou aqui batizando com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele olha para trás e vê Jesus vindo e diz assim: eis aí a profecia se cumprindo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A profecia está se cumprindo, olha Jesus vindo aí. E Jesus chama esse homem de o maior profeta, porque ele profetiza e a profecia se cumpre. Agora olha que coisa interessante, o texto que nós lemos fala também de uma pessoa chamada Simeão. Simeão, ele era uma pessoa de idade, tinha 80 anos de idade. Depois você vai ler toda a história. Ele era um senhorzinho de idade, 80 anos de idade, naquela época. Você imagina uma pessoa com 80 anos de idade. Pensa agora se você conhece uma pessoa com 80 anos de idade, como é o porte, como é o físico de uma pessoa com 80 anos de idade. E esse texto fala de um homem chamado Simeão, com 80 anos de idade, e ele recebe uma revelação.
Ele estava prestes a morrer. Mas o Espírito Santo diz para ele que ele não iria morrer, olha o texto, antes que se cumprisse a maior profecia de todos os tempos. Olha o versículo 27, diz assim, versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha, entenda uma coisa, eu gostaria que você entendesse o que nós estamos falando aqui nesse texto. O Espírito Santo vai abrir a sua visão agora, para que você entenda o que está acontecendo aqui. Porque a palavra de Deus só é revelada porque as pessoas leem, mas não conseguem compreender se o Espírito Santo não revela. Quando eu leio esse texto, olha assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e revelou-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. É interessante, eu estou lendo Lucas capítulo 2, eu não estou lendo Atos dos Apóstolos capítulo 2, estou lendo Lucas capítulo 2, não Atos capítulo 2, é Lucas capítulo 2. Por quê? Entenda, porque o Espírito Santo só foi derramado ao povo em Atos capítulo 2, 33 anos depois do que está acontecendo aqui. O que eu estou aprendendo com isso? Entenda isso. O Espírito Santo só foi derramado sobre os crentes, o Espírito Santo só foi derramado sobre a terra 33 anos depois desse acontecimento. Mas a Bíblia diz que este homem recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida antes da descida do Espírito Santo sobre a terra. Mas o que eu aprendo com isso, pastor? O que esse texto me ensina? Eu aprendo com esse texto que este é o único homem na Bíblia a receber o Espírito Santo antes que o Espírito Santo se manifestasse na vida das pessoas, 33 anos antes da chegada, do presente de Deus. Quando Jesus disse: eu vou, mas eu envio o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo para você. Um homem, 33 anos atrás, já tinha recebido o Espírito Santo sobre a sua vida. Entenda o que Deus quer entregar para você. O mundo ainda não viveu, não viu e não contemplou o que Deus tem para entregar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Algo que as pessoas levariam 30 anos para receber, esse homem recebe antes do Pentecoste. Mas por que ele recebe o Espírito Santo antes do Pentecoste? O versículo 25 dá a resposta: porque ele era um homem justo, ele era um homem piedoso. Ou seja, é impossível alguém receber o Espírito Santo sendo injusto, não sendo piedoso. É impossível alguém receber o Espírito Santo não estando nas características de um homem longânimo, de um homem misericordioso, de um homem justo. É impossível. Mas a Bíblia diz que este homem, sendo justo, sendo piedoso, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Eu gostaria que você levantasse as mãos para o céu, porque hoje eu vou liberar uma palavra profética na sua vida. Deus está liberando hoje para você algo que Ele entregaria 30 anos lá na frente. Ele está entregando para você hoje. Não foi à toa que Ele te trouxe aqui nessa igreja, não foi à toa que você veio aqui nessa noite. Ele está entregando na sua vida hoje algo que Ele entregaria 30 anos lá na frente. Você vai viver hoje a promessa de Deus que estava marcado para o seu futuro. Você vai viver hoje na sua vida. 30 anos antes, Deus está antecipando a bênção na sua vida hoje. Aleluia!
Quem era Simeão? Um desconhecido. A Bíblia não conta a história desse homem, só diz que ele era Simeão. Simeão, ele era um desconhecido. Agora entenda uma coisa, coloca isso no seu coração. Simeão era desconhecido aos homens, mas era conhecido de Deus. Aleluia. Talvez você fale assim: pastor, ninguém me conhece, eu não sou uma pessoa conhecida, sei lá, eu não tenho graduação, eu não tenho formação, ninguém me conhece. Mas Deus conhece você, Deus conhece a sua história. De que adianta ser conhecido dos homens, mas não ser conhecido de Deus? A Bíblia conta duas histórias assim. Uma está em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que existia um famoso exorcista. Eram os filhos de Seva, né? Ele era famoso, um famoso exorcista, conhecido dos homens. Tanto que quando alguém manifestou um demônio, chamaram o famoso exorcista. E ele estava ali fazendo o seu ritual, e aquele demônio, entenda, uma entidade espiritual. Nós não estamos falando de uma pessoa, de um ser humano, nós estamos falando de um ser espiritual. E aquele homem dizia assim: sai, eu te conjuro em nome de Pedro, eu te conjuro em nome de Paulo, em nome de Jesus. E aquela entidade espiritual, um ser espiritual, para o que está fazendo, olha para aquele homem e diz assim: peraí, Pedro eu sei quem é, Paulo eu também conheço, Jesus de Nazaré sabemos muito bem quem é, mas você nós não conhecemos, não sabemos quem é você. E aquela entidade rasga a roupa daquele homem, deixa ele desnudo, espanca aquele homem e ele sai envergonhado, porque ele era conhecido dos homens, mas não era conhecido no mundo espiritual. A Bíblia também conta a história de um escravo. Quem dá bola para escravo? O escravo é escravo. Ninguém liga para escravo, ninguém ouve escravo. Escravo não tem posição de honra na sociedade. Mas quando a Bíblia conta a história desse escravo, que ele vai falar com Deus, ele dobra o joelho para falar com Deus, vem um anjo do céu, o anjo não consegue entregar a bênção para ele, Deus manda um outro mais poderoso para entrar numa batalha espiritual, e quando o anjo chega diante dele e diz assim: Daniel, nós estamos aqui, Daniel, para entregar a resposta da sua oração. Todo mundo lá no céu sabe quem é você. Aleluia. O anjo do mal lutou, pelejou contra nós, mas todo mundo lá no céu ouviu a sua oração, sabe muito bem quem é você, e nós estamos aqui para trazer a resposta para você. Aleluia. Talvez nós não somos conhecidos dos homens, mas precisamos ser conhecidos de Deus, conhecidos do céu. Meu Deus, é o que acontece com esse homem. O versículo 26 é a base da nossa fé. O Espírito Santo revelou. O Espírito Santo trouxe a revelação. Entenda, Deus tem promessa sim na nossa vida. Deus tem promessa para nós sim. Desigrejados, homens inspirados pelo maligno, hermenêuticos da Bíblia, insistem em dizer que Deus não tem promessa para nós, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem promessa para a sua vida sim. E olha quem Deus escolheu para essa revelação: Simeão. Por quê? Não tem explicação. Por que Deus escolheu para revelar a maior profecia? Olha, a maior profecia da história, Deus escolhe um homem desconhecido para revelar a ele. Era desconhecido aos homens, mas Simeão era um homem conhecido no céu.
O Espírito Santo estava sobre ele. Antes da descida do Pentecoste, esse homem já tinha experimentado o que ninguém mais tinha experimentado, nem os apóstolos, nem os discípulos de Jesus tinham experimentado, que esse homem experimentou a descida do Espírito Santo 30 anos antes dele. Aleluia! Mas por que Deus escolhe alguém assim? Não tem explicação. Se um dia alguém perguntar, mas por que Deus escolheu, e você tiver uma explicação, não foi Deus que te escolheu. Outro dia eu estava participando de um debate. Eu estava nos bastidores lá da televisão em São Paulo, e falando, e aí tinha um pastor todo metidinho, dizendo assim, mas por que você acha que você foi escolhido? Mas por que você acha que Deus escolheu você para pastor? Falei, sei lá, pergunta para ele, nem eu sei. Porque às vezes a gente quer questionar, por que Deus escolheu o Nerivan? Por que Deus escolheu o pastor Reginaldo? A gente escolhe pessoas que estão na nossa mente, ou não escolheríamos essas pessoas, mas é Deus quem escolhe, e Ele não dá satisfação para ninguém, é Ele quem escolhe, ponto final. Ele escolhe Simeão, mas quem que é Simeão? Ninguém conhece Simeão, mas ele era conhecido no céu. Ele era conhecido de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha o dom da revelação, Deus falava com ele, Deus revelava coisas extraordinárias para ele. Ninguém pode explicar a escolha de Deus, ninguém consegue explicar a escolha de Deus. Nós não sabemos o porquê, e mesmo que estudarmos, nos aprofundarmos, jamais saberemos porque Deus escolheu Simeão. Lá vai Simeão, 80 anos, indo para o culto. Deus escolheu, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o templo. Olha o texto aí, ó. Versículo 27. Vai lá, Gideão, 80 anos, indo para o templo. O Espírito Santo levou ele no templo. Uma coisa interessante sobre o templo: várias pessoas construíram o templo, mas esse templo que esse homem vai é um templo construído por Herodes Agripa. O templo que Herodes constrói é um templo lindo, bonito, e ele é dividido por átrios. O templo que Herodes constrói, ele constrói um átrio para cada pessoa. Ele constrói um átrio para crianças, ele constrói um átrio para anciãos, ele constrói um átrio para sacerdotes. É como se a gente viesse aqui, lá tem o departamento infantil, cada sala existe um departamento, lá tinha um átrio, uma igreja, uma congregação dentro do templo, uma divisão para cada pessoa, uma para sacerdotes, outra para idosos, outra para crianças, outra para saduceus, outras para fariseus. E olha que coisa interessante, quando Simeão ele chega no templo, ao invés de ele ir para o átrio dos anciãos, ele se dirige ao átrio das crianças. Eu fico imaginando aquele senhorzinho chegando, indo para o átrio das crianças. Alguém talvez tentando dizer assim, eu viajo na história. Alguém tentando dizer, viu, aí não é o seu lugar é lá do outro lado, viu? Acho que o senhorzinho já está, a cabeça dele não está batendo bem. Provavelmente ele era um frequentador ali, as pessoas conheciam Simeão de entrar ali no templo, viu? Já falando, já está caducando. Ó, o lado dos anciãos é lá, que é o lado das crianças, não é desse lado. Irmão, entenda uma coisa: o Espírito Santo está mandando dizer para você nessa noite, tem gente tentando convencer que o seu lugar não é aqui. Tem gente tentando te convencer que o seu lugar não é aqui. Talvez ainda essa semana você passou por isso. Pessoas tentando te convencer que o seu lugar não é aqui, que o lugar certo para você não é a comunidade da família de Deus. Tem gente tentando nos convencer que o lugar que o Espírito Santo nos leva não é o lugar de Deus. Mas eu quero dizer para você, foi Deus quem te conduziu até aqui nessa noite. Você não veio por acaso. Ainda que muitos não entendam, ainda que muitos não compreendam,
você está sendo conduzido por alguém que está entregando para você hoje aquilo que ele daria 30 anos depois. Aleluia, glória a Deus. O versículo 28 é forte demais. Simeão entra no átrio das crianças, e o versículo 28 é para você dar um glória a Deus. Simeão tomou nos braços, oh aleluia. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, pois, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esta semana Deus vai colocar nos teus braços a tua salvação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus usou o pastor Reginaldo aqui hoje dizendo: talvez você disse que seria a última vez que você estaria aqui, mas Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Ainda esta semana Deus vai colocar nos teus braços a tua salvação. Oh, glória a Deus. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram, já contemplaram a tua salvação. Aleluia, glória a Deus. Eu convido você a ficar em pé nessa noite. Pega essa palavra profética no seu coração. Ainda esta semana Deus estará colocando nos teus braços a tua salvação, aquilo que Ele daria, aquilo que Ele ofereceria 30 anos lá na frente. Deus está antecipando para você ainda essa semana. Toma posse. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem alto, porque Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida nessa noite. Aleluia. Senhor, Tu és maravilhoso. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Oh meu Deus, nos conduza nos lugares de salvação, nos conduza nos lugares aonde o Senhor está. Nós estamos aqui nessa noite para tomar posse daquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra, meu Deus, como o Senhor está dizendo desde o início desse culto: eu não quero, eu vou desistir, eu não aguento mais. Mas hoje o Senhor está mudando a história de muita gente aqui, meu Deus. Então obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, muda a história destas vidas que estão aqui nessa noite. Não deixam elas saírem da mesma forma que elas entraram. Muda a história do teu povo aqui, Senhor. Entrega a salvação nos braços, aquela salvação que está sendo gerada, aquela promessa, meu Deus, que estava morta, talvez parada, abandonada. Hoje essa pessoa está sendo fecunda dessa promessa. Oh meu Deus, escreve a nova história para ela. Talvez essa pessoa foi humilhada já até pela família. Talvez essa pessoa vive debaixo de opressão, de humilhação. Mas nessa noite, meu Deus, muda a história dessa pessoa e conduza essa pessoa em um caminho de salvação. Ainda de olhos fechados, fala para Deus: meu Deus, me conduza. Eu preciso que o Senhor seja o condutor da minha vida. Ah, meu Deus, pessoas estão dizendo que esse não é o lugar, mas me conduza, Senhor. Eu preciso ser conduzido pelo Senhor. Eu preciso ser conduzido por Ti. Aleluia. Vai falando com Deus, vai falando com Ele. Ore e fale com Ele. E diga pra si mesmo se valer.
tempo que perdeu tentando achar uma resposta certa, solução. Vai falando com Ele. Olhe pra você e diga pra que tanta solidão, sem rumo, maltratar o coração. Pra que viver assim? Filha, estou aqui, me dá seu coração. Te dou minha paz, devolvo teu sorriso. Quero segurar pra sempre a sua mão, pra te conduzir na minha luz, no meu amor. Olhe pra você, não dá mais pra colar o que restou de um coração ferido que sonhou com a resposta certa, a solução. Olhe para mim, em meio à dor estou a te guardar. Estou a cada dia a te chamar. Escute a minha voz. Filha, eu estou aqui, me dá teu coração. Te dou minha paz, devolvo seu sorriso. Quero segurar pra sempre a sua mão, pra te conduzir na minha luz, no meu amor. Filha, eu estou aqui, me dá teu coração. Se quiser chorar, te dou meu ombro amigo.